Olha, há exatos 30 anos, durante a ditadura militar, o Congresso Nacional se reunia para decidir se o país voltaria a ter eleições diretas para presidente. Só que a campanha pelas diretas começou bem antes, numa cidade pequena, como conta pra gente o repórter Ernesto Palha. Muita coisa, muita gente. A própria BR-101 passa por esta cidade pernambucana. 3 décadas atrás, passou também por aqui o caminho da volta à democracia. Em 1983, Abreu e Lima, esta cidade aqui na região metropolitana do Recife, tinha acabado de nascer. Era um município recém-emancipado. E 4 jovens vereadores da jovem cidade tiveram uma ideia ousada e também arriscada naqueles tempos de governos militares. Eles resolveram convocar uma manifestação, um ato público em defesa da volta das eleições diretas para presidente da República, que estavam banidas desde o golpe militar de 1964. 2 daqueles vereadores viveram para contar. E o senhor tem alguma foto daquela época? Foto do evento, não. Por quê? Porque a gente convidou um fotógrafo, mas ele, com medo da repressão, não veio. O caminhão aqui. Aposentados da política se orgulham do pequeno ato. Era uma caixa de som muito simples, um caminhão velho. Subimos no caminhão, que o caminhão fazia assim, todo velhinho. Mas o importante daquela hora, que foi? Não foi o caminhão, não foi o sentido. Foi a luta dos companheiros. A ousadia refletia mudanças iniciadas em 1982, quando foram retomadas as eleições diretas para governador. A oposição venceu em estados importantes e levantou a voz. Nós estamos engajados desde já na luta pelas diretas na sucessão do presidente Figueiredo. A crise econômica inflamava os ânimos e, nesse clima, o jovem deputado matogrossense Dante de Oliveira propôs uma emenda à Constituição que trazia de volta as eleições diretas para presidente. Ulisses o apelidou de mosquito elétrico, né? Porque ele perseguia todo dia, ele estava lá no gabinete do Ulisses com a emendinha dele. E eu acho que foi isso que fez com que, aos poucos, ele passasse a ser respeitado. 8 meses depois do mini-comício de Abreu e Lima, a ideia ganhou as ruas. Mais de 10 mil paulistas exigiam a volta das diretas em frente ao estádio do Pacaembu. Deu no Fantástico. A festa começou com um show de música. Depois do show, a política. Nos discursos, um ponto comum: a necessidade de conquistar votos dentro do PDS para a aprovação da emenda que restabelece a eleição direta para presidente da República. A mobilização inspirou o governador de São Paulo. Franco Montoro sugeriu um abaixo-assinado numa reunião de prefeitos. Um deles deu ideia melhor. O Silas levanta a mão e diz: governador, um momento. E por que não fazemos um grande comício no dia 25 de janeiro a favor das diretas? E o Montoro, que era uma figura muito curiosa, mudou o discurso dele e passou a defender o grande comício das diretas. 25 de janeiro é feriado em São Paulo, dia do aniversário da cidade. Por isso, os organizadores da manifestação ficaram em dúvida. Será que daria certo um comício convocado para um dia em que a cidade naturalmente está vazia? Eu vim conferir. À tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Mais de 300 mil pessoas lotaram a praça. O palanque uniu a oposição. É preciso conquistar o centro do poder, que é a presidência da República. Os comícios cresceram país afora. Passeata no Rio pelas eleições diretas. Em Belo Horizonte, está se realizando neste momento o comício pelas eleições diretas. No Rio, os partidos de oposição fazem na Avenida Rio Branco uma passeata em favor das eleições diretas. Se um dia meu coração for consultar. Depois de 2 passeatas, 1 milhão de pessoas pediram a volta das diretas no Rio de Janeiro. Essa multidão está aqui participando e vibrando já há várias horas. A mobilização para o comício começou cedo. A cidade parou. O povo veio cedo para o comício da Candelária. A maioria em transportes coletivos. Os ônibus e as barcas circularam de graça. O pessoal já chegava muito animado. Para mostrar tanta gente, nosso repórter subiu num balão. Daqui é possível se ver alguns aspectos do comício.
A gente pode ver muitas bandeiras sendo agitadas e a multidão insiste em permanecer aqui, apesar de já serem mais de 8 horas da noite. Os militares se diziam a favor das eleições diretas, mas não em 1985. Esse movimento de rua não é que tinha aprovação do governo, mas o movimento de rua estava na direção dos mesmos objetivos que o governo estava buscando. Só que o governo queria controlar o processo. O povo na rua derruba a ditadura. Há 9 dias da votação das diretas no Congresso, mais um comício monstro. E quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem, começando a passeata até o Vale do Anhangabaú. Quase 1,5 milhão de pessoas ocuparam o centro de São Paulo na maior manifestação contra a ditadura. Era gente a perder de vista. Cada vez mais personalidades se juntavam ao movimento. Isso já está faltando para a emenda Dantes de Oliveira ser aprovada. Chegar o dia 25. O dia 25 chegou com Brasília sitiada. O presidente Figueiredo baixou medidas de emergência, fechou o espaço aéreo e proibiu manifestações. Os estudantes desafiaram. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Dentro do Congresso, o debate se arrastou até a madrugada. A oposição conseguiu maioria, mas faltaram 22 votos para mudar a Constituição. As eleições diretas teriam de esperar mais um pouco. É aquela vitória que você pensa que ganhou, mas, na verdade, o custo dela é a derrota do regime. Sua Excelência, o doutor Tancredo de Almeida Neves. O sucessor do último general foi escolhido por eleição indireta. Tancredo Neves morreu antes de tomar posse. E o primeiro civil a comandar o país, depois do regime militar, foi o vice, José Sarney. Desde então, o eleitor brasileiro escolhe livremente a pessoa que vai ocupar a presidência da República. Mas quem levantou a voz pelas diretas não abre mão nunca mais. Um fato político da grandeza que teve, agrupar acima de partidos, de tendências as mais diversas, por uma luta pacífica e fundamental. A democracia é um exercício diário. É um exercício de humildade, de reconhecimento, de atenção. E isso existe no Brasil. Pode existir mais aqui, menos ali, mas estamos numa democracia. E é sobre esse Estado democrático que a gente tem que se debruçar e lembrar que essa é a nossa pátria amada, Brasil.